Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Luiz Alberto. Antes de falar alguma coisa, gostaria de iniciar orando. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos o Senhor por esta oportunidade de nós falarmos algo da parte do Senhor que é de suma importância para todos nós que cremos em Ti. Que o Senhor possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. Abençoar cada um de nós, porque a Sua palavra já é abençoada, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa coordenadora, a nossa diaconisa Geise, que me convidou para vos trazer uma palavra relevante. Qualquer palavra que vamos falar da parte do Senhor, ela é uma palavra importantíssima para os nossos corações. E neste momento, sem perca de tempo, gostaria que todos nós abríssemos a nossa Bíblia em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Meus irmãos, eu estava meditando nesta palavra. Foi me dado um tema para falar sobre o ensino. Se nós começarmos a analisar na Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, desde o primeiro momento que Deus começou a falar, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Isso é em Gênesis. Se nós formos observar toda a palavra, até chegar a Apocalipse, que é a bênção, que nós demos a bênção final, a bênção para toda a igreja, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Que é o último versículo do livro de Apocalipse. Nós começamos a analisar que a Bíblia, ela traz algo importante para todos nós. Onde a Bíblia existe duas profecias na Bíblia, que é a profecia que nos chama muita atenção, que nos assegura nós estarmos com o Senhor. A sabedoria de Deus, ela é muito grande. Duas profecias importantes que a Bíblia toda nos revela. A primeira profecia é as profecias passivas. As profecias que são, quero que vocês anotem, profecia passiva e a profecia dinâmica. A profecia passiva são aquela profecia que primeiro nós começamos a entrar no conhecimento de Deus. Nós sabemos quem é Deus. Deus começa a mostrar quem é Ele, como Ele é, a grandeza dEle. Quando nós começamos a sentir o gosto, o que é a presença do Senhor, ficamos emocionados, porque a grandeza de Deus, ela é muito grande. E as profecias que são dinâmicas, as profecias ligadas à vontade de Deus. Quando o Senhor nos reveste da sua graça, nós começamos a cumprir, a fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia apresenta algumas colunas. São colunas da verdade. Em Jeremias capítulo 10, Jeremias, ele profetizou dizendo que Deus é verdade.
Essa é uma principal coluna. Jesus também, ele declarou que ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 João capítulo 5, versículo 6, está registrado que o Espírito Santo é a verdade. No Salmo 119, o verso 151, tu está perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. São 4 colunas que a Bíblia declara são colunas da verdade. E nós vemos que o apóstolo Tiago, ele trouxe uma palavra sobre chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Para nós chegarmos a Deus, nós precisamos cumprir alguns requisitos que a Bíblia nos ensina. E quando se fala sobre ensino, o campo da Bíblia é muito vasto. Nos 1189 capítulos que contém a Bíblia, nós aprendemos nos 31.173 versículos, nos 5.566.480 letras que contém a Bíblia revista e corrigida, nós temos muita coisa para nós colocarmos na nossa mente. E o Espírito Santo nos lembra tudo que nós lemos. E a Bíblia vai dizer sobre o duplo ânimo: e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Esse duplo ânimo está falando sobre hipocrisia, está falando que significa fingimento e falsidade. Nós, crentes, nós temos que sermos transformados, porque a Bíblia fala: transformai-vos na revelação do vosso entendimento. Paulo escreveu isso aos Romanos, no capítulo 12. E, na verdade, o que nós vamos dizer agora? Que nós temos que ser verdadeiro. Lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu: perseverar em oração, velando nela em ação de graças. Eu estou falando sobre oração porque a nossa coordenadora, que é responsável pela coordenadoria do ciclo de oração, tem um compromisso muito grande com toda a igreja, com todos os escalões, não somente as mulheres, que são mulheres de oração, mas tem homens também, não são muitos, mas os homens também fazem parte da oração. Mas a mulher tem muitas maneiras que elas são perseverantes. E nós, para sermos verdadeiros, nós temos que ter conhecimento da palavra. Temos que saber chegar a Deus na parte da palavra, que é seguido de 2 partes importantes: a oração e a palavra de Deus. Falando sobre a palavra de Deus, nós temos que ter conhecimento nas Sagradas Escrituras. Se nós não tivermos conhecimento na palavra, nas Sagradas Escrituras, estaremos perdidos. No Salmo 119, o verso 1, ele diz: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. No Salmo 119, é o mesmo Salmo 119, o verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós observarmos o profeta Oséias, no seu capítulo 4, o versículo 6, ele foi muito categórico, ele foi enfático nessa parte, que ele falou: o meu povo foi destruído porque lhe faltou
conhecimento. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa, irmão, nós estamos na presença de Deus, adorando a Deus, buscando a sua totalidade. E para nós chegarmos a Deus, para nós estarmos próximo de Deus, nós temos que estarmos revestidos da graça de Deus, revestido de toda a estrutura. O salmista, no Salmo 103, o verso 14, ele disse que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Se nós fôssemos falar sobre o ensino em muitas maneiras, de muitas formas, a Bíblia nos ensina como nós vamos lidar com o homem, como nós vamos lidar com Deus, como nós temos que chegar ao Senhor, conforme a palavra diz em Tiago. Para chegar a Deus tem que ser através do nosso conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para conhecermos a verdade, nós temos que estar estudando a palavra de Deus, buscando conhecimento cada vez mais nas Sagradas Escrituras. Isso é importantíssimo. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse a oração, pela oração, nós não estaríamos de pé na obra do Senhor, glória a Deus. Se não fosse a palavra do Senhor, o que seria da igreja preparatória? Em 1989, nasceu esta obra chamada por Deus. Eu tinha um desejo importante, muito grande, de conhecer a igreja preparatória, conhecer o nosso pastor, que é o nosso pastor presidente, pastor Marco, o qual eu quero agradecer a Deus pela vida dele. Estaremos sempre orando por ele, porque é um homem perseverante. E ele, tanto é a perseveração dele, que eu tenho um versículo base na Bíblia, que em 1992 ele fez uma dedicatória na minha Bíblia dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, que está registrada essa palavra. Eu tinha sido consagrado a presbítero e foi em 1992 que o nosso pastor fez esta dedicatória para mim. Irmãos, que coisa maravilhosa! Desde aquela época que eu conheci a igreja preparatória, que o Senhor falou comigo através do ungido dele, para me buscar conhecimento, mergulhar nas Sagradas Escrituras. Isso me fez eu confiante dos propósitos de Deus na minha vida. Não podemos desistir daquilo que Deus propôs em nossas vidas. E uma das coisas que nós temos que fazer é orar. A oração é a chave da vitória. Davi, quando estava no final da sua vida, quando ele foi falar com seu filho Salomão, em 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9, ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, tu conheces o Deus de seu pai. Serve-o com coração perfeito e um espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha os rins e penetra todos os desígnios de pensamento. Se tu o buscardes, será achado de ti. Mas se tu o deixardes, rejeitar-te-á para sempre. No versículo 10, ainda fala, Davi ainda confirma uma grande palavra da verdade para Salomão. Agora toma cuidado, porque o Senhor te escolheu
para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Esses versículos nós temos que falar, está com ele no nosso coração escondido. Porque a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que ligação maravilhosa que essa palavra faz com Tiago 4:8. Chegar a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Irmãos, e a oração, existe 10 partes importantes que a oração nos confirma para a nossa vida. A primeira é uma oração cheia de fé, que está registrado lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15. A oração cheia de fé, ela é importantíssima. Nós temos que confiar naquilo que nós vamos fazer, no propósito que nós estamos tendo com Deus. Isso é importante. A segunda parte é a oração feita com absoluta confiança. Em Hebreus 4:16, você consegue confirmar essa parte. A terceira parte, a oração feita com um coração sincero. Lá em Salmos de número 34, o verso 4. No quarto ponto que eu vou falar, uma oração incessante, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que esse versículo é muito conhecido de todos. Ele disse: orai sem cessar. É uma oração incessante. A quinta parte, uma oração no Espírito Santo, está registrado no penúltimo livro da Bíblia toda, que é o livro de Judas, no seu capítulo único, o versículo de número 20. A sexta parte importante, uma oração no nome de Jesus. Nós vemos registrado no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 13 e o versículo 14. A sétima oração que envolve confissão. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, está registrada essa parte. A oitava, uma oração seguida de atitude. Na nossa vida, nós temos que ter atitude. Se você quer ser um verdadeiro crente, você tem que ter atitude de crente. Ser um servo, uma serva fiel na vontade, fazendo a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 26, o versículo 41. Oração seguida de atitude. Uma oração segundo a plena vontade de Deus. Uma das coisas que nós temos que confirmar lá em Marcos capítulo 11, o versículo 24. Nós temos que ter uma completa. Seguir na oração, seguir a completa vontade de Deus. Representa isso, na plena vontade de Deus. E a décima oração, uma oração realmente perseverante. Lucas capítulo 18, o versículo 1. Essas 10 modalidades da palavra, ela nos declara o quanto é importante nós termos um alcance, chegarmos a Deus para que Ele possa chegar a nós. Nós temos aqui as orações na Bíblia que foram respondidas. Foi a de Abraão, foi a de Ana. Se nós fôssemos falar sobre a oração de Ana, que ela foi perseverante, não daria tempo para poder falar, muito tempo. Eu estou sentindo aqui a presença do Senhor, glória seja dada o nome do Senhor.
porque é muito gostoso quando nós vamos falar sobre a presença de Deus em nossa vida. Sem a presença de Deus, o que seria de nós? E Deus respondeu a Ana. Deus precisava fazer uma substituição na casa de Eli, e o coração de Ana foi movimentado através do sofrimento de Ana, que ela era estéril, ela não dava luz a filhos. E nasceu um homem, que foi o juiz, que foi o profeta, que foi Samuel. E o primeiro rei foi ungido por ele, onde iniciou a história dos reinados, dos reis de Israel. Nós vemos que depois disso, teve a oração que foi respondida por Davi. Davi preparando o seu filho. Davi fez uma oração fortíssima a Deus, em muitas maneiras, onde Davi buscou o Senhor, um homem segundo o coração de Deus, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 22. Nós temos uma oração de Eliezer, o Damasceno Eliezer, que a Bíblia registra, porque ele morava em Damasco, e ele era o Damasceno, chamado de Damasceno Eliezer, onde ele fez um voto a Deus, que ele ia conseguir uma esposa para Isaque, e Deus respondeu a oração de Eliezer. A oração de Ezequias, o profeta tinha entregado uma mensagem para ele: põe a sua casa em ordem, que tu vai morrer. Mas ele orou, virado para a parede, e chorou muito, e Deus ouviu. Deus vai ouvir nosso clamor, nossa oração. Deus nos conhece. Irmãos, já estou encerrando os momentos tão gostosos. É tão gostoso trazer essa palavra. Nós temos a oração de Gideão, nós temos a oração de Isaque, nós temos a oração de Jacó, nós temos a oração de Jonas. Jonas, no ventre do grande peixe, Jonas orou e o Senhor respondeu a ele. Nós temos a oração de Ló, nós temos a de Manassés. Manassés, o segundo Manassés, o primeiro é o que a Bíblia conta da geração de Jacó. Mas esse Manassés é o Manassés no finalzinho. Ele fez o que desagradava a Deus, mas a Bíblia diz que, estando ele angustiado, ele orou o Deus de seus pais, e Deus o respondeu. Sem faltar, sem esquecer, irmão, da oração de Moisés, da oração de Salomão. Quando Deus falou com Salomão: Salomão, pede o que queres, que eu te dou. E Salomão respondeu a Deus. Salomão fez uma obra maravilhosa. E essa obra que Salomão fez, Salomão trabalhou de maneira sobrenatural. E Salomão, Deus ouviu a oração de Salomão. E nós vemos que Salomão apresentou 1000 holocaustos. E nesses 1000 holocaustos, ele chamou a atenção de Deus. Ele chegou a Deus, e ao chamar a atenção de Deus, o Senhor pediu para Salomão: Salomão, pede o que queres, que eu te dou. E Salomão pediu a Deus sabedoria. Nós não poderíamos deixar de falar sobre essa parte importantíssima, de nós buscarmos cada vez mais conhecimento. E nós não podemos parar por aí, não. Porque quanto mais você melhora o seu conhecimento, você consegue ficar firme na presença do Senhor. E a Bíblia vai ensinar você a vigiar e orar. A Bíblia vai ensinar você a desviar do mal, conforme Jó desviava do mal. Conforme José, nós aprendemos com o nosso ungido, o ungido de Deus, o nosso pastor presidente, acerca da história de um homem, de um moço que foi sincero, e Deus presenteou ele. Ele foi o Zafenate Paneia, o salvador do Egito, que é a característica de Cristo. E nós não poderíamos deixar de falar sobre Sansão.
Sansão, que é um homem que depois ele andou errante, mas ele orou a Deus e Deus foi com ele. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. E quero passar para minha esposa, a diaconisa Edivânia, que ela vai fazer esta oração em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos, que você possa ser perseverante em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E nós estaremos fazendo a campanha do Abril Verde. E eu convido a todos a baixarem a sua cabeça e orar a Deus comigo. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, mediante a Tua presença, a Tua face, Senhor, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, das minhas faltas, porque o homem é falho, Senhor, o homem precisa da Tua misericórdia. Jesus, e nesta hora, ó Pai, eu te peço pela vida do povo na face da terra. Jesus, muitos estão, Senhor, chorando, outros estão sofrendo, outros estão pedindo uma vitória, outros estão pedindo, Senhor, a bênção do Senhor sobre suas vidas. Senhor, e outros sofrem e nem sabem por que estão sofrendo. E muitas das vezes, Pai, estão sofrendo porque estão distantes da Tua presença. Senhor, quantos, Pai, acham que estão tão perto de Ti e estão tão distantes de Ti. Senhor, porque não estão fazendo a Tua vontade conforme a necessidade que o homem tem de se entregar a Cristo. Senhor, nesta hora eu quero Te agradecer pela vida do nosso ungido, pastor presidente Marco Antônio Mendes. Esse homem que o Senhor chamou, escolheu e tem feito a Tua obra. Senhor, eu Te apresento a família do Teu ungido. Senhor, eu Te apresento, Senhor, o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão da Tua igreja. Senhor, porque são os homens e mulheres que trabalham, Senhor, incessavelmente, fazendo a Tua vontade, Senhor, estando na Tua presença, Senhor, realizando aquilo que eles podem realizar para a Tua casa. Senhor, e nesta hora eu Te apresento, Senhor, o primeiro vice, o segundo vice, o terceiro vice. Eu Te apresento, Senhor, homens e mulheres que estão no campo, Jesus, buscando a Tua face, levando o Teu evangelho. Senhor, aqueles homens e mulheres que pagam o preço por amor ao Teu nome. Senhor, quantos estão distantes da família, mas estão muito perto de Ti. Senhor, fazendo a Tua vontade. Jesus, abençoa os missionários e missionários. Muitos, Pai, têm sido executados por causa do Teu nome. Mas, Senhor, eles estão firmes na fé. Senhor, eu Te apresento, Senhor, a cada um. Jesus, eu Te apresento o leito de hospital. Senhor, aqueles que estão, Senhor, sofrendo, padecendo por dores. Senhor, que Tu possa salvar, libertar, curar. Senhor, eu Te apresento as cadeias. Senhor, aquele lugar, Senhor, horrível, que homens e mulheres estão, Senhor, enjolados, chorando para que possam ser salvos. Mas, Senhor, eu quero Te apresentar cada um. Senhor, às vezes nós não conhecemos, mas a Tua palavra nos diz, se nós pedirmos, Senhor, o Senhor nos concede a vitória. Senhor, eu quero Te pedir, ó Pai, porque Tu é Deus de longe, Tu é Deus de perto. Senhor, eu não preciso estar perto de quem está orando comigo, mas eu só preciso estar pedindo, clamando, que o Senhor Deus move todas as muralhas. Deus, há poder no Teu nome, no Teu sangue. Jesus, cura a nossa nação. Senhor, a nossa nação está doente, a nossa nação está sofrendo. Senhor, visita a nação. Jesus, muitos estão questionando que o gás está caro, que a comida está cara. Senhor, está questionando sobre o governo,
Mas, Senhor, eles se esquecem que é cumprimento da tua palavra, que o Senhor disse que nos últimos dias, Senhor, seria necessário. Toma nas tuas mãos, Senhor. Trabalha, ó Deus, Senhor, na vida de cada um. Senhor, dá vitória. Senhor, visita, meu Pai, o presidente da República. Visita, meu Pai, os senadores, os governantes. Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, abre as portas para, meu Pai, aqueles que precisam de uma vitória. Quer seja espiritual, quer seja material, Senhor, quer seja conjugal. Senhor, aqueles que têm um filho ou a filha distante da tua presença, Senhor, que o Senhor possa resgatar, salvar, libertar, curar a alma, Jesus, que a alma precisa da cura. Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me chamou, Senhor, o Senhor me resgatou, o Senhor me trouxe novamente para fazer a tua vontade, para estar na presença do Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz. Oh, meu Pai, Tu és o poderoso, Tu és o El Shaddai. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço por tudo. Senhor, abençoa a diaconisa Geise, a qual o Senhor está à frente da mesa do círculo de oração. Senhor, abençoa a tua filha. Senhor, abençoa as irmãs que pagam o preço da oração. Senhor, abençoa as mesas, meu Pai, de oração. Senhor, abençoa as congregações que estão fora de Juiz de Fora, fora do estado. Visita os irmãos e irmãs que trabalham, Senhor, dentro dessas congregações, capacitando a cada dia mais. Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, visita cada um. Senhor, eu te peço, aqueles que eu, Senhor, não falei, o Senhor vai de encontro a eles. Meu Pai, toma na palma das tuas mãos, concedendo a tua vitória, a tua bênção. Senhor, visitando também os nossos adolescentes, as nossas crianças juniores, Senhor, que são os obreiros e obreiras do dia de amanhã, os nossos jovens, Senhor, e toda a tua casa, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.